Olá, faço faculdade na Universidade Federal do Maranhão, UFMA, o curso de licenciatura em Ciências Naturais Química, Campus São Bernardo. Disciplina Química Geral e Inorgânica, sou da turma 2020.2. Prazer, sou o discente Denilson Vieira Vilar e quem vai administrar essa pequena microaula sobre os assuntos da classificação periódica dos elementos e as ligações químicas. Classificação periódica dos elementos. História. Os números de elementos eles vêm aumentando com números significativos a partir do século XIX. Com o tempo, perceberam que certos elementos químicos têm propriedades semelhantes, como o ouro, a prata e o cobre, que são muito usados na fabricação de diversos utensílios, como podemos ver nessas imagens. O cobre pode ser feito com ele canos e juntas. A prata pode ser feito bandejas. E o ouro, alianças e joias. Dolce agrupou alguns elementos em triades, ou seja, ele agrupou de 3 elementos com propriedades semelhantes. Alexandre de Foucault foi quem imaginou o agrupamento dos elementos químicos na ordem de suas massas atômicas. Ao passarmos pela cerca vertical, encontramos elementos com propriedades semelhantes e com isso ficou conhecido como parafuso Peule. Já John Rhodes foi quem colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica e verificou também que aquelas propriedades que se repetiam a cada 8 elementos menos o hidrogênio, como notas numa escala musical conhecida como a lei de oitavas. Mendeleev ele foi o primeiro a chegar na tabela periódica, ou seja, ele foi o primeiro a fazer a tabela periódica e verificou que havia prioricidade das propriedades quando colocada em ordem crescente de suas massas atômicas. Como podemos ver aqui, essa é a primeira tabela de Mendeleev. Mendeleev ele imaginou que futuramente surgiriam novos elementos e por isso ele deixou na verdade pequenos espaços na tabela para que colocasse novos elementos que vinham a surgir adiante. A classificação periódica moderna. Essa classificação é a mais completa que a tabela de Mendeleev, na qual inclui elementos químicos não conhecidos naquela época. O período fica nas setas verticais, nas horizontais, que são representadas pelas letras gregas romanas, e as colunas ficam agrupadas nas 18 linhas nas verticais, que são representadas pelos números em azuis. Elementos representativos: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A são os elementos representativos. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B são os elementos de transição. Mas aqui fica os elementos de transição interna, que são os séries dos latanídeos e os séries do actinídeos, que ficam mais embaixo. Propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos químicos. Propriedades periódicas ocorrem na medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assim os valores que crescem e descrescem em cada período da tabela periódica. Nessa propriedade tem o raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade e densidade, e a temperatura de fusão e de ebulição e o volume atômico. Demonstração: a propriedade eletronegativa cresce de baixo para cima e da esquerda para a tabela, uma vez que quando menos um átomo, maior será a eletronegatividade. O raio atômico. O raio atômico é a distância entre o centro do átomo e a sua camada de valência, que é o nível de energia com elétrons mais externos deste átomo. Ou seja, com consequência do átomo não ser rígido, é impossível calcular o seu raio atômico,
Com isso, calcula-se o raio atômico médio. Devido à dificuldade em obter o raio de átomos isolados, determina-se através de raio-x a distância entre os núcleos dos elementos no estado gasoso. O raio atômico será a metade da distância calculada. As propriedades aperiódicas, nessa propriedade, os valores variam, ou seja, na medida que o número atômico aumenta, mas não obedece à posição da tabela, ou seja, não se repetem em períodos regulares. Vamos agora para o outro assunto, ligações químicas. Hoje sabemos que, em condições ambientais, só os gases nobres são formados por átomos isolados um dos outros. Esses átomos têm pouca tendência de se unir com os outros átomos, ou seja, são muito estáveis, propriamente dizendo, poucos radiativos. Na valência, é entendida como capacidade de átomos ligar-se ao outro. A ligação iônica e heterovalente ou heteropolar. Essa ligação é um tipo de ligação química formada a partir da interação eletrostática entre íons negativos e positivos, ou nesse caso, ânions e cânions, respectivamente. Essa ligação iônica é a única que ocorre em transferência definitiva de elétrons. O átomo de sódio cede definitivamente um elétron ao átomo de cloro, em que desse modo forma-se um íon positivo, cântio Na+, e um íon negativo, ânion Cl-, ambos com octeto completo em que fica com a configuração de um gases nobres, com ânion e orgânion, respectivamente, em que essa explicação envolve apenas a elétrons da última camada, elétrons de valência, como podemos ver no esquema. Antes da reação, eles são assim: o cloreto de sódio e o átomo de cloro. Após a reação, cântio e sódio, ânion e cloreto. A eletrosfera do cântio de sódio é igual à do neônio, e a eletrosfera do ânion e cloreto é igual à do orgânico. Aqui mais embaixo é a representação mais simplesinha dessa daqui, tá certo? Agora, ligação covalente molecular ou homopolar. Essa ligação é muito comum em compostos químicos. São aqueles que ocorrem entre átomos de elementos eletronegativos, ou seja, com tendência de receber elétron, estabelecendo uma ligação de compartilhamento de elétrons das suas camadas de valência. A ligação covalente está no nosso dia a dia, e está nos cilindros que contém o gás carbônico, no H2O, em compostos de formadores dos seres vivos e em produtos como os plásticos. A ligação covalente pode ocorrer entre os seguintes elementos: o hidrogênio, a metais e semimetais, mas os metais nunca participam desse tipo de ligação. Vamos considerar um exemplo simples de ligação covalente, a ligação de formação do gás hidrogênio, na qual, observando, ambos os átomos precisam receber um elétron para completar sua camada de valência, segundo a regra do octeto. E dessa forma ficarão estáveis, portanto, eles compartilham seus elétrons e, desse modo, ambos passam a dispor de dois elétrons e ficarão com sua camada K completa adequadamente na configuração dos gases nobres hélio, como podemos ver nessa pequena demonstração. No átomo de hidrogênio, um elétron se juntando com o átomo de hidrogênio, eles compartilham uma molécula, eles compartilham dois elétrons. As ligações metálicas. Os metais da ligação metálica são cada vez mais importantes em nosso dia a dia, como podemos perceber em nossa volta, como são usados para fazer pontes,
para atravessarmos de um lado para o outro, nas portas das suas casas, entre as rodas dos pneus de automóveis. A estrutura dos átomos. A estrutura dos metais, desculpa. No estado sólido, os átomos dos metais e semimetais agrupam-se de forma geometricamente ordenada, dando origem às células grades reticuladas cristalinas. Os reticulados unitários são mais comuns entre os metais comuns. Uma das principais características dos metais é a condução fácil de eletricidade. Propriedades dos metais. Os metais apresentam propriedades características desses elementos, graças ao seu retículo cristalino, o que faz com que eles sejam úteis no nosso dia a dia. Essa propriedade surge do tipo de estrutura do tipo de ligação existente entre os metais. O brilho. Quando o metal é polido, ele reflete luz como se fosse um espelho, como podemos ver aqui, né? Uma panelinha toda polida, e lá no finalzinho a gente pode ver umas pessoas sendo refletidas através desse metal polido. E a condutividade térmica e elétrica é elevada, como a gente pode ver aqui, a panela sendo aquecida e não chegando a temperatura que ela começa a ferver a água. A densidade elevada, os pontos de fusão e de ebulição elevado, a resistência da tração, como podemos ver bem aqui do pão de açúcar, na qual tem esses cabos de aço e suportando essa pequeno carrinho, como podemos dizer. Tem a moleabilidade e a ductilidade. Toda essa pequena microaula foi tirada do livro Química Geral, volume 1, 7ª edição, São Paulo, publicado em 2018 pelo Ricardo Feltri. Essa foi a nossa pequena microaula. Tchau, tchau.